Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a operação de adição. Falar um pouquinho sobre a operação de adição e falar também do nosso sistema de numeração, que é um sistema de numeração de base 10 e posicional. Vou explicar isso aí nas regrinhas que aparecem. A operação de adição é uma das operações mais básicas que nós temos, está associada à contagem. Se eu faço, por exemplo, uma operação de adição 5 mais 2, eu estou contando 5 elementos e adicionando, juntando a esses 5 elementos, mais 2 elementos. Ou seja, se eu pego 5 mais 2, a contagem desses elementos, então isso aí é muito básico. O que começa a aparecer depois no nosso sistema de numeração, porque no nosso sistema de numeração os números são organizados de tal forma que eles são agrupados em grupos de 10. A partir da unidade eu tenho uma organização dos números parecida com essa. 1 unidade, 10 unidades, 100 unidades, 1000 unidades, 10.000 unidades, 100.000 unidades e assim por diante. Perceba que os números são agrupados em grupos de 10. A partir da unidade, 10 unidades formam o que nós chamamos de dezena. 10 dezenas, então 10 grupos de 10 unidades, 10 dezenas formam o que nós chamamos de centena. 10 centenas, ou seja, 10 grupos de 100 unidades formam o milhar. E eles são organizados dessa forma. Você vai ter sempre unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Então você vai ter as chamadas ordens, a ordem das unidades, a ordem das dezenas, a ordem das centenas. E as classes, né? Então eu vou ter aqui as classes. Classe das unidades, classe do milhar, vou colocar uma letra M aqui, classe do milhar e assim por diante. Por que classe das unidades? Que eu tenho uma unidade, uma dezena de unidades, uma centena de unidades. Por que classe do milhar? Que eu tenho uma unidade de milhar, uma dezena de unidades de milhar, uma centena de unidades de milhar e assim por diante. E todos eles são escritos em formas de potência de 10. Se você observar, cada número desse, né, vamos começar daqui de cima, olha. Cada número desse é uma potência de 10. A unidade é o 10 elevado a 0. A dezena é o 10 elevado à primeira potência. 10 ao quadrado. 10 ao cubo. 10 à quarta. 10 à quinta. E é muito fácil ver relações, né? Porque aqui não tem nenhum zero. Ó. Uma unidade. Então, uma unidade é 10 elevado a 0. 10, percebe, tem um zero aqui. 10 elevado à primeira potência. 100 tem 2 zeros, 10 à segunda potência e assim por diante. Onde que aparece isso na operação de soma? Aparece isso aqui. Quando eu faço 6 unidades mais 8 unidades e uso a contagem, 6 mais 8 é igual a 14 unidades. Percebe que 14 unidades é uma dezena mais 4 unidades. Então começa a aparecer uma organização dos números. Por exemplo, aqui o 16 mais 21, já posso começar a organizar esses números de modo a ter as unidades e as dezenas. Aí eu somo as unidades, 6 mais 1, 7 unidades, 1 mais 2, 3 dezenas. Então, 7 unidades mais 7 unidades e 3 dezenas, 37. O que pode acontecer? Pode acontecer você ter situações como essa. Você organiza os seus números, né? Aqui você tem unidades
e dezenas. 4 unidades mais 7 unidades são 11 unidades. Então é uma unidade e uma dezena. Porém, essa dezena colocada aqui, ela vai atrapalhar suas contas. Então o que nós fazemos? Nós tiramos essa dezena colocada aqui e colocamos essa dezena aqui, nas dezenas. É o famoso vai 1. 7 mais 4, 11. Uma unidade e uma dezena. E somamos as dezenas. 6 mais 1, 7. 7 com 2, 9. Então 91. 9 dezenas e uma unidade. Bem, o que nós vamos falar hoje são os chamados números decimais. Usar isso aí para números decimais. Porque da mesma forma que tem a organização aqui para potências de 10 a partir de 0, 10 elevado a 0, 10 elevado à primeira potência, você também tem isso para números decimais, né? Números menores que 1. Então, um número decimal aqui, olha, por exemplo, é o 0,1, 0,01, 0,001 e assim por diante. Você vai ter aí números menores que 1, que também são potências de 10. Então, se você pegar aqui, olha, este número são potências de 10. 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, e são organizados mais ou menos da mesma forma, né? Você tem aqui décimos, centésimos e milésimos. A partir daí, décimos, milésimos, centésimos, milésimos, milionésimos. Então aqui você tem uma organização parecida com essa. Agora aqui é unidade, dezena, centena, mesma coisa. Unidade, dezena, centena. E aqui você tem uma classe, né? Que é a classe dos milésimos, em que a unidade é o milésimo. Se você pegar 10 milésimos, você vai ter 1 centésimo. Se você pegar 10 centésimos, você vai ter 1 décimo. Então, unidade, dezena, centena. Uma unidade de milésimo, 10 unidades de milésimo, 100 unidades de milésimo. Você perde um pouco a correspondência que existe aqui, unidade, dezena, centena. Mas a organização basicamente é a mesma. Você vai ter aqui uma unidade que é o milésimo, 10 milésimos formam 1 centésimo, 10 centésimos formam 1 décimo. E assim nós temos aí a organização dos números. Quando você soma números com casas decimais, por exemplo, 63,21. E vai somar esse número com o número 32,43. Você vai ter uma organização para esses números. Perceba que a vírgula aqui, ó, ela separa a parte decimal da parte inteira. E nessas partes que você separou, você vai ter os décimos e os centésimos, as unidades e as dezenas. Então está somando números que têm unidade, dezena, décimos e centésimos. E vai fazer a soma da mesma forma. 1 centésimo mais 3 centésimos são 4 centésimos. 2 décimos mais 4 décimos são 6 décimos. Vírgula. 3 unidades mais 2 unidades, 5 unidades. 6 mais 3, 9, certo? E se o número for diferente? Imagine aí um número 34,68 mais 853. Então eu vou ter aqui 34 inteiros, 68 centésimos, 16 inteiros, 853 milésimos. E vou somar isso. Mesma coisa.
a vírgula separa, a minha vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Eu tenho aqui décimos, centésimos e milésimos. Eu tenho aqui unidades e dezenas. Perceba que aqui, olha, não tenho nada aqui, que o meu número é 34 inteiros, 68 décimos. Só que lembra que eu posso acrescentar aqui um zero, né? 68 décimos é a mesma coisa que 680 milésimos. Eles são agrupados em grupos de 10, né? 10 milésimos é um centésimo, 10 centésimos é um décimo. E aí nós fazemos a soma. 0 milésimos com 3 milésimos, 3. 8 centésimos com 5 centésimos são 13 centésimos. Só que lembra, cada 10 centésimos é um décimo. Então, 8 mais 5, 13. Então, 1 décimo e 3 centésimos. Eu não vou colocar esse 1 aqui, ele vai me atrapalhar a continha. Então, eu vou colocar esse 1 aqui. E vou somar essa coluna. A coluna dos décimos, lembra? 10 décimos é uma unidade, é um inteiro. Então, ó, 1 com 6, 7. 7 com 8, 15. Então, eu tenho 15, lembra? 10 décimos é um inteiro. Então, eu tenho 15, que são 5 décimos e 1 inteiro. Eu passei aqui para os números inteiros. Não vou colocar esse número 1 aqui, ele vai atrapalhar a minha conta. Vou tirar esse número 1 daqui. Vou passar ele para cá. Lembra, 1 com 6, 7, com 8, 15. 15 décimos é 1 inteiro e 5 décimos. Então, 1 inteiro e 5 décimos. Agora, 6 mais 4, 10 e 1, 11. 1 vai 1, que é a continha de mais uma dezena. Então, 1 mais 3, 4, mais 1, 5. Então, 51 inteiros, 503 milésimos, certo? Essa aí seria a organização dos números e a nossa continha de soma com números decimais. Espero que tenha entendido, tenha gostado. Curta o canal, ajude a divulgar o canal, deixe o seu like que é muito importante. Obrigado.